todos e todas. Eu sou de Angola e vou falar não simplesmente de Angola, mas de alguns países africanos para tentar perceber o que está na base da riqueza e da pobreza dos africanos. Sim. Mas antes de tudo, o meu tema fala sobre do afrostalinismo ao capitalismo selvagem. E o ponto de partida para mim será a bandeira da República de Angola, para compreenderem por que eu designo de afrostalinismo. Está processando. Ok. Quando observamos essa bandeira, nós conseguimos encontrar alguns símbolos, algumas cores que estão relacionadas com alguma coisa na história da humanidade. A cor vermelha representa a revolução, representa o comunismo, representa o socialismo. A cor vermelha na bandeira da República de Angola. Inversamente, a foice, nós temos aí a roda dentada. Ou seja, a foice é a katana, né? E depois temos aí a roda dentada que é... Não, desculpa, para fazer confusão. A katana é o martelo. A roda dentada é a foice. Esse símbolo nós encontramos na bandeira da União Soviética, na bandeira da China, na bandeira do Vietnã e de muitos outros partidos comunistas espalhados pelo mundo. E falta aí uma cor, né? A cor preta. A cor preta é que vai designar de afro, ou seja, essa é a perspectiva africana do socialismo e do comunismo. A bandeira da República de Angola representa precisamente isto. Ok, agora o slide. O slide. Cadê o controle? Ok. Nós, em África, temos mais de 1 bilhão de habitantes. Deste número, 40% são analfabetos. 30% desnutridos. 21, ou seja, 40 milhões de jovens estão andando pelo mundo à procura de melhores condições de vida. Temos muitos africanos a abandonar a África, vão para a Europa, atravessando o mar Mediterrâneo, em circunstâncias muito difíceis, em busca de melhores condições de vida. Outros também estão aqui no Brasil, né? Como nós estivemos aqui em busca de formação, mas outros vieram também em busca de melhores condições. Tem muitos africanos que estão aqui que não estudam, mas nós nos perguntamos e por que os africanos estão abandonando os seus países que estão andando pelo mundo em busca de melhores condições de vida. O próximo slide. Usa o controle aí. Para nós compreendermos aqui a cronologia de África. A África pré-colonial é conhecida primeiramente como o berço da humanidade. Todos nós sabemos disso. Karl Marx dizia que a história da humanidade é feita de luta de classes. Não há registro de luta de classes no continente africano. Não há nenhum registro tipo de reis que se revoltaram, ou seja, de povos que se revoltaram contra os reis, ou de súbditos que se revoltaram contra os seus reis. Os africanos sempre viveram em comunidade. Não há aqui, por exemplo, o império do Songhai em rota de colisão com o império do Monomotapa, ou o império do Mali em rota de colisão com outro império. E os africanos sempre tiveram trocas comerciais. As pessoas saíam de um lado de África, vão para o outro lado, assim sucessivamente. E a nossa desgraça começou quando os europeus decidiram chegar em África, ou seja, invadiram a África. A partir daí começam então os problemas de África. Vamos saltar desse ponto, vamos para a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim aconteceu na Alemanha, Berlim é a Alemanha, como podem ver. Participaram países europeus, participaram países asiáticos, não participou nenhum único país africano no processo de desconfiguração do continente africano.
E aí eles decidiram misturar os povos. Por exemplo, eu sou angolano, sou da etnia dos Luvares. O meu povo foi dividido da seguinte forma: uns estão em Angola, outros estão no Congo e outros estão na Zâmbia. E os outros irmãos africanos que estão aqui também sabem que a realidade é igual, né? Não difere muito daquilo que aconteceu em Angola. Aí começa a fonte dos problemas. Então, se os países ou os reinos são retalhados, depois há aquele processo de luta, ou seja, aquilo que não havia antes começou a ter a partir da Conferência de Berlim. Saímos da Conferência de Berlim, chegamos nos anos 60. Os anos 60 são os anos da independência dos países africanos. Neste contexto das independências, o mundo estava dividido em duas esferas de influência, ou seja, o Ocidente, o Oriente, ou o capitalismo e o socialismo. Os países africanos foram obrigados a escolher entre estar com os ocidentais ou com os orientais. Alguns países africanos optaram por não fazer parte nem de um nem de outro. Saindo das independências, vamos no pós-colonial. Depois das independências, o que se registrou nos anos seguintes foi simplesmente neocolonialismo, golpes de Estado. A África é o continente com mais golpes de Estado. Depois, guerra civil, que nunca acaba em muitos países, corrupção e miséria. Nesse slide tem uma falha, mas depois vocês vão compreender. Aqui eu tento apresentar uma perspectiva do socialismo em África. A primeira é dos países não aliados. Aqui seria a neutralidade positiva, de acordo com Yves Benoit. Ele fala daqueles países africanos que não optaram nem para o capitalismo, nem para o socialismo. Na segunda, eu apresento aqui os países árabes, que optaram, ou seja, adotaram essa corrente socialista, mas de acordo com os princípios ou a religião islâmica. Então nós temos aí Argélia, Egito e a Líbia. Aqui no terceiro ponto, os países africanos que adotaram o marxismo e o leninismo. Temos Angola, Etiópia, Moçambique e a Somália. Os países africanos que adotaram uma corrente socialista diferente, ou seja, eles batizaram o socialismo. Por isso ele se chama de socialismo africano. Temos eu coloquei Congo, mas são os dois Congos. Os dois Congos inicialmente foram socialistas, né? Nós temos o exemplo do Patrice Lumumba, que é um ícone do socialismo. Temos o Ghana, temos o Senegal, temos o Mali, temos a Tanzânia, temos a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry. Cada país aí produziu um líder socialista ou um ícone socialista. Depois, mais adiante, vamos apresentar. Eu falo inicialmente ou seja, aqui procuro esclarecer o que é stalinismo, porque eu começo com afro-stalinismo. Então nós temos o termo stalinismo é utilizado na maior parte das vezes, essencialmente para designar a liderança absoluta, ou seja, o partido único, um líder incontestável, uma sociedade em que as pessoas não têm liberdade de expressão por aí fora. Então, nós temos aqui algumas características do stalinismo. A primeira, ditadura burocrática do regime de partido único. Quase todos os países africanos, quando proclamaram a independência, optaram pelo partido único. Quase todos os países africanos. Depois, a centralização nos processos de tomada de decisão no núcleo dirigente do partido. No meu país, por exemplo, em Angola, o partido que governa desde 1975 dizia assim: o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Esta centralização significa, por exemplo, você é angolano e não é do MPLA, significa que você é contra o povo angolano. E se você é contra o povo angolano, tem os serviços de segurança, os serviços de inteligência, as forças de segurança para repor a legalidade, ou seja, para exigir. Ou seja, e aí surgem então os conflitos e começa a ter mortes, casos de morte, porque você não é do MPLA. Aí as pessoas eram obrigadas a serem do MPLA. E não é só o caso de Angola. Em quase todos os países africanos, a lógica é a mesma. Burocratização do aparelho estatal.
Ou seja, os países africanos estavam simplesmente a começar ao invés de criarem sistemas políticos africanos, ao invés de pensarem em regime político africano, imitaram a realidade europeia e não estavam a conseguir adaptar-se na realidade europeia. E muitos estados africanos ficaram refém dos europeus. Ou seja, você cria um sistema e não consegue interpretar este sistema, e qualquer dúvida que você tiver, vai buscar um consultor, ou seja, um consultor português, um estratega francês para te explicar como é que isso funciona, porque isso não tem nada a ver com a tua realidade. Por isso é que os países africanos têm muitos problemas. E depois temos completa eliminação de qualquer forma de oposição. Nós temos um grande exemplo do Kwame Nkrumah, que é bem conhecido, famoso, não sei o que, é uma pessoa com muitas qualidades, mas a primeira coisa que ele fez também lá no seu país foi eliminar todo tipo de oposição. Culto de personalidade dos líderes do partido político ou do partido Estado. Em África é comum, nós até chamamos de bajulação. As pessoas, para subir na vida, para estarem bem-sucedidas, precisam de cultuar as lideranças. E muitas vezes os líderes são transformados em grandes ícones ou grandes referências. Vão lhes atribuir qualidades, vão lhes atribuir, por exemplo, frases que não têm nada a ver com o líder. As pessoas querem ser bem-sucedidas na vida, então vão procurar cultuar essas lideranças. Intensa presença de propaganda estatal exacerbada do nacionalismo. Isso existe em muitos países africanos. Em termos de propagandas, eles são mesmo especialistas. Eles te fazem crer. Eu, antes de começar essa apresentação, tinha eu não vou dizer o nome, também não vou para não ficar. Um africano que está aqui, ele estava embora. Eu disse, olha, fica para ouvir a minha apresentação. Ele disse, não, vou embora. Vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre a África, vou falar também sobre o teu país, da Guiné Equatorial. Ele vai falar sobre o quê? Política. Ele disse, não quero. Essas coisas de política comigo, não. Os líderes africanos colocam no subconsciente de todos os seus cidadãos do povo que eles são omnipresentes. Onde quer que estejas, nós estamos lá para te controlar. Se você vê os africanos que estão aqui na UNB mesmo, não gostam de se meter na política dos seus países. Ele prefere até falar dos outros países do que do seu próprio país, porque acredita que o ditador mandou alguém aqui para lhe fiscalizar. Isso acontece. Mas é certo, pô. Temos aqui censura aos meios de comunicação e expressão. O que acontece? Tão logo que se proclamou as independências, eles tiveram controle dos órgãos de comunicação. Em quase todos os países africanos não tem assim televisão privada. A televisão, os jornais, as rádios estão na responsabilidade do partido Estado. Logo, a questão da censura, a questão da liberdade de expressão é muito monitorada. Depois temos perseguição das religiões e igrejas estabelecidas. Atualmente melhorou um pouquinho o quadro, mas no passado, estes líderes africanos, maioritariamente, que seguiram o socialismo e o marxismo, eles, quando Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, eles encarnaram mesmo aquilo. Então não podia ter religião lá, porque seria uma oposição ao partido Estado. Então eles eliminavam as religiões, combatiam, perseguiam as religiões. O meu compatriota angolano que estava aqui foi questionado sobre a Igreja Universal. Não é só a Igreja Universal que tem problema em Angola, tem muitas outras igrejas que têm problemas com o Estado. Sobretudo quando os pastores, os bispos, os padres não têm feito culto à personalidade. Isso. As igrejas, por mais sérias que podem parecer em Angola, em muitos países africanos, eles ajoelham-se, ao invés de ajoelhar-se perante a Deus, ajoelham-se perante aos presidentes que nós temos em África. Depois temos a militarização da sociedade e dos quadros do partido. Em Angola, por exemplo, o Estado perdeu o controle de quantos nós chamamos de bófia, ou seja, pessoas que se infiltram na sociedade para controlar o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, e se calhar te eliminar ou te abrir um processo. O Estado angolano perdeu o controle de quantas pessoas infiltrou dentro da sociedade. Nas universidades, nas igrejas, nós temos pastores, temos padres, temos infiltrados, ou seja, pessoas que trabalham nos serviços de segurança para coletar informações e depois falar, olha, aquela pessoa pensa assim, aquela pessoa pensa daquela forma. Aqui no Brasil, onde nós estamos, tem pessoas do serviço de inteligência que estão a controlar os estudantes africanos para saber qual é a dinâmica do seu pensamento, até onde vai.
e se tiver a fugir da linha para tomar alguma decisão, né? Saindo do stalinismo, ou seja, do afrostalinismo, passamos para o capitalismo selvagem. Os países africanos, a maior parte proclamou independência num contexto em que a União Soviética e os Estados Unidos estavam em guerra. E nesse contexto, ou seja, nos anos 60, nos anos 70, a União Soviética estava a marcar muitos passos. Logo, eles todos optaram pelo socialismo. Nos anos 80, os países, a União Soviética começou a recuar. E os países africanos também começaram a recuar, começaram a perceber que afinal o socialismo não presta, o comunismo não presta, há uma necessidade de se apostar na economia. Aí começaram a se tornar, ou seja, o Estado, que antigamente tinha o controle da produção, da propriedade, não sei o quê, passou a ser o principal ator no processo da economia de mercado. Ele é o árbitro e, ao mesmo tempo, é um concorrente. Começaram a privatizar as empresas públicas. E as empresas foram privatizadas para quem? Para os membros do partido. E aí começam a surgir, então, os magnatas. E este capitalismo selvagem, tal como estava aqui a dizer o meu colega que me antecedeu do Congo, é acompanhado pela cumplicidade da comunidade internacional. Sobretudo, o Banco Mundial, o FMI, as multinacionais são cúmplices desse capitalismo selvagem, né? Estava aqui a dar o exemplo do coltan, a forma como é explorada. Há um dado que passou aqui, ou seja, que o meu colega não referiu, que é: o Congo é o maior produtor de coltan, mas o Ruanda é o maior exportador de coltan. O Ruanda não produz coltan, mas é o maior exportador de coltan. As multinacionais não estão no Congo, porque sabem que no Congo tem conflito. As multinacionais estão onde? Estão no Ruanda. Vão financiando rebeldes que vão fazer confusão lá no Congo, depois passa por Ruanda e depois vai parar para a Europa, para as Américas. Esta é que é a realidade do nosso continente. E aí isso associa-se ao capitalismo selvagem. Essas instituições de Bretton Woods é que determinam quem é que vai governar um determinado país. Os africanos proclamaram a independência, mas continuam refém da Europa. Nos processos eleitorais, a França recentemente invadiu a Costa do Marfim e o mundo ficou bem silencioso, né? Invadiu, chegou na casa do presidente, deportou o presidente, todo mundo ficou só a olhar, não sei o que, como sendo algo normal, né? E isso acontece em muitos países africanos. No ano passado aconteceu eleições no meu país, Angola. O povo tinha uma percepção: nós queremos alternância. Os Estados Unidos disseram: nós não queremos alternância, nós queremos continuidade. E o que aconteceu foi a ideia, ou seja, a imposição dos Estados Unidos é quem ficou no nosso país, porque eles acham que entre os direitos humanos e a estabilidade política, ou a democracia e a estabilidade política, a estabilidade é mais importante. Ou seja, se houver uma alternância, esse partido que nunca governou vai ter dificuldades de se adaptar nas administrações, de criar um governo que funciona. Então é preferível que esse país seja mesmo governado por um único partido. O partido que está governando nosso país está há 48 anos, ou seja, nós nunca tivemos um outro partido, é o mesmo partido. E na África do Sul é o mesmo, nunca tiveram outro partido. Na Namíbia é o mesmo, nunca tiveram outro partido. Em Moçambique é o mesmo, nunca tiveram outro partido. Ou seja, nunca houve alternância. E o poder é centralizado, não é tipo aqui que tem governadores, tem prefeitos, não sei o que. Não, o poder é personalizado, ou seja, está concentrado numa única figura. A África é magnífica e ao mesmo tempo é miserável. Deixa eu voltar. Tudo que eu estou a falar de África não é, ou seja, não é a realidade de todos os países. Existem países africanos que são bem sucedidos, né? E muitas vezes não se fala das Ilhas Maurícias, Ilhas Seychelles, Cabo Verde, o Botsuana. Nem todos os países africanos têm aquela realidade. Nem todos os países africanos. Mas a maior parte dos países africanos que são ricos em recursos naturais têm problemas. Ou seja, quanto mais pobre for o país, mais paz, mais pacificação, ou seja, mais estabilidade que esse país vai ter. Quanto mais rico for o país, mais conflitos. O Congo, sem exagero, é dos países mais ricos em termos de recursos naturais a nível do mundo.
todo tipo de riqueza que existe no Congo tem. Mas como é que vivem os congoleses? Entrando na questão do socialismo em África, eu trago aqui algumas ilustrações. Quando estamos a falar do socialismo em África, nós também pecamos porque o que aconteceu em África foi mais uma presença da Cuba, sobretudo de Fidel Castro, dentro dos países africanos. A União Soviética não queria envolver-se diretamente nos países africanos, então a Cuba foi utilizada como este país para penetrar nos países africanos. Eu vou ilustrar aqui pelas imagens, né? Nós temos aí o Agostinho Neto, que é o presidente angolano, primeiro ditador de Angola foi ele. Este senhor governou Angola de 1975, na independência, e depois começou a perceber que o sistema político que ele tinha adotado não estava a corresponder ou não estava a conseguir resolver os problemas do povo. E daí decidiu criar ali uma mistura, um pouco de socialismo e um pouco de capitalismo. E a consequência foi, ele foi eliminado. Nós temos aí um grande ícone. Esse senhor chama-se Amílcar Cabral, está lá com Fidel Castro. Este é um dos grandes, ou seja, esse é o precursor do socialismo africano. Este senhor foi morto quando começou a criar uma perspectiva diferente do socialismo. E os capitalistas decidiram ou resolveram eliminar ele, porque podia inspirar os outros líderes africanos. Aqui temos tipo uma imagem panorâmica de como a presença do Fidel Castro em muitos países africanos. Estes senhores que eu trago aqui são aqueles africanos que pensavam com a sua própria cabeça. Aqueles africanos que não se deixaram influenciar pelas instituições que nós falamos aí anteriormente. E todos esses têm algo em comum. Algo em comum é que foram mortos por pensarem diferentes. Temos aí o Patrício Lumumba, temos aqui o Amílcar Cabral, tal como eu já disse, temos o Tomás Sankara, temos o Muammar Gaddafi. De Angola eu coloquei duas pessoas. O primeiro é o Nito Alves. Este foi membro de um partido político, que neste caso é o MPLA, que governa aqui agora. Mas ele era da extrema esquerda. O que acontece? Em Angola, é a semelhança do Brasil, ou seja, é um país dos negros, mas também tem muitos brancos, porque os portugueses viveram lá durante muito tempo. E o problema foi, quando se criou o MPLA tinha brancos e negros. Quando se proclamou a independência de Angola, em apenas um ano, os brancos tinham tudo e os negros começaram a se perguntar: ainda agora, como é que vocês já são ricos e nós somos pobres? Por que esse crescimento, ou seja, essa distribuição da riqueza não foi equitativa? Ou não? Então, este senhor liderou um movimento que estava a lutar para a justiça social. E ele e todos os seus seguidores foram eliminados. O outro, Jonas Savimbi, ele foi utilizado como instrumento dos americanos durante muito tempo para combater o comunismo em África, não só em Angola, combater o comunismo em África. Em 1991, os Estados Unidos perceberam que ele estava a combater o comunismo em África, mas se deveria conquistar o poder, devia se tornar um líder semelhante ao Ayatollah Khomeini, né? Que foi apoiado pelos americanos e depois que proclamou a independência, ou seja, que conquistou o poder, a primeira coisa que fez foi cortar as relações com os Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos também resolveram eliminar aquele indivíduo que está aí, chamado de Jonas Savimbi. Os líderes africanos, eles não são independentes, eles correm, ou seja, dependem disso. Por exemplo, aí estão os líderes africanos perfilados nos Estados Unidos, a correrem, ou seja, a África é um continente extremamente rico, mas os líderes africanos vão atrás dos americanos, dos europeus, dos brasileiros, para implorar, para ir se humilhar, para lhes darem dinheiro, para endividarem os estados, não sei o que. Esta aqui, por exemplo, é uma conferência Estados Unidos, África. Tem conferência Brasil, África. Tem conferência China, África. Tem conferência Rússia. Assim, né? E são sempre os países africanos. Mas esses senhores é que eu chamo de capitalistas selvagens. Esses senhores, para participarem dessas conferências, gastam mais dinheiro do que o que eles investem na educação, do que o que eles investem na saúde.
O presidente angolano, João Lourenço, quando vinha aqui na tomada de posse do Lula, vinha com 3 voos, dos voos mais caros do mundo, só para vir assistir à tomada de posse do Lula. Só mesmo para assistir. O presidente angolano recentemente foi para o Japão para criar cooperação bilateral. Quando chegou lá com luxos acima de tudo, luxos mesmo, extraordinário, os japoneses, de forma irônica, o que é que fizeram? Pegaram uma ambulância, ofereceram para o presidente angolano, porque lá em Angola há problemas de saneamento básico, há problemas de saúde, há problemas de não sei o quê, e o líder estava aqui desfilar com os aviões mais caros do mundo. Então, tipo, de forma irônica, ele falou: olha, toma aqui uma ambulância para ajudar lá a população que está sofrendo. Esta eu designo como uma família malícia. Essa é uma família angolana. Este aqui é o pai e aqueles são os filhos. Este senhor nasceu de uma família muito pobre, mas morreu de forma muito rica. Ele não herdou de ninguém, né? Ele ficou a governar Angola durante 38 anos e acumulou riquezas ao longo desse tempo todo e transformou a sua filha, aquela que está lá, a Isabel dos Santos, na mulher mais rica de África. Quando o Brasil organizou o Mundial de 2014, essa senhora, sozinha, trouxe 600 convidados. Ela pagou tudo para os convidados aqui no Brasil, sozinha. E os irmãos deles são todos endinheirados. Esses já são os capitalistas selvagens. Aquele senhor que está lá, Armando Guebuza, de Moçambique. Esta senhora que está aqui é a filha dele, é a mãe rica de Moçambique. Mas também de uma família pobre. No passado, esses senhores diziam que estavam a combater o imperialismo, estavam a combater o capitalismo, e hoje se tornaram os ultracapitalistas. Este senhor aqui no Brasil é bem conhecido, parece que tem problemas aqui no Brasil também, não sei o que. É filho do Teodoro Bendomar, vice-presidente. Pai dele é presidente, ele é vice-presidente. E ele é extremamente rico. Tem problemas aqui com a justiça brasileira. Muitos líderes africanos. Extremamente rico. Extremamente rico. Aqui, para concluir, o socialismo em África começou a ter o seu primeiro declínio pelas seguintes razões. Os países africanos tinham sempre uma ligação com a religião, nesse caso, religião de matriz africana. E depois também tiveram muita presença do cristianismo, do islamismo. Quando se depara com o socialismo, o comunismo, ao ouvir que a religião é o ópio do povo, aí a pessoa começa a se perguntar: não, mas eu acredito numa fé, eu tenho não sei o que. Então, a pessoa começa a distanciar-se. Essa é uma razão. A outra razão foi que, quando a União Soviética perdeu a Guerra Fria, os países africanos foram obrigados a posicionar-se a favor dos Estados Unidos, porque corriam o risco de serem derrubados. Todos aqueles presidentes que resistiram foram derrubados. E aqueles presidentes que efetuaram uma viragem ideológica continuam no poder até agora, como é o caso de Moçambique, a Frelimo, como é o caso de Angola, o MPLA continua no poder até agora. Aquele senhor que eu disse anteriormente, o Teodoro Bendomar, é o presidente no mundo que está mais tempo no poder. Não sei se vocês sabem disso. Uma reflexão que eu deixo aqui, sobretudo para os nossos compatriotas africanos, né? Que a África pretendemos deixar para os nossos filhos? Se vamos continuar silenciosos, mesmo estando no Brasil, temos medo que eles são onipresentes, vão nos perseguir até aqui. Ou se vamos fazer alguma coisa para salvar o nosso continente, né? Os nossos antepassados criaram um movimento panafricanista a partir das Américas, a partir da Europa, com o propósito de lutar para a libertação ou a descolonização dos nossos países. Nós também estamos agora aqui nas Américas, outros estão lá na Europa. Eu acho que temos o desafio de salvar o nosso continente, porque se nós não salvarmos o nosso continente, ninguém vai salvar por nós. Então,
começam